deles. Com a execução dos 2 assassinos, deixa eu pular aqui, mas Mefibosete não tinha punho para tal desafio, sua carreira só durou 2 anos. Ele foi assassinado por 2 de seus oficiais em sua própria casa. Após o crime, os assassinos foram a Davi, que já era rei em Hebron, levaram a notícia, esperando receber com isso uma grande recompensa. Mas a recompensa que eles receberam de Davi foi a morte. Com a execução dos 2 assassinos, além de se fazer justiça, Davi livrou-se também da suspeita de cumplicidade, tendo em vista que isso muito lhe favorecia, conforme os próprios criminosos pensavam. Isso levou o povo a crer mais ainda nele. Os assassinos de Isbosete eram 2 irmãos chamados Recabe e Baaná, que além de cometer um ato criminoso, disseram que o que fizeram foi por determinação divina. Ainda jogaram nessa para Davi, mas ele não engoliu. De fato, ele era um homem segundo o coração de Deus e não pretendia chegar ao poder por meio desse tipo de conspirações. Então você vê claramente a diferença, de comportamento, a diferença aí de ministério. Então você vê a situação da monarquia de Saul, tá certo? As dificuldades, a ascensão e a queda. Infelizmente a queda foi bastante desonrada, foi uma situação muito vergonhosa, mas é de se louvar alguns aspectos aí da monarquia de Saul. O final dela, a tentativa da linha dinástica com Isbosete, o fracasso disso, e Abner então vai, primeiro teve alguns escaramuças aí com o próprio Isbosete, mas depois vai ser integrado à guarda, o exército pessoal de Davi. A ascensão de Davi agora. Dados pessoais. Davi pertencia à tribo de Judá. Primeiro deixa eu mudar aqui o quadro em tela, temos a genealogia de Saul e agora a genealogia de Davi. Então, a genealogia de Davi, que aliás é muito bonito porque vai entrar naquela linha genealógica do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, como você vê no Evangelho, você encontra a ligação, tá certo? Entre a genealogia de Cristo, vindo até a genealogia de Davi, e no caso de Lucas, retornando, até o começo aí de toda a humanidade com Adão, Mas passando aqui pelo tronco genealógico de Davi, você tem Boaz e Ruth, conforme você vê na Sagrada Escritura, a narrativa acerca de Ruth, quando ela volta da terra dos Moabitas, junto com a sua sogra, e aí ela casa-se então com Boaz. Boaz é o resgatador, então ele casa-se com Ruth. Deles virá então Obed, e de Obed Jessé, e de Jessé virá então Eliabe, Abinadab, Samá, Netanael, Radai, Ozem, Davi. Então Davi, aí dentro dos filhos, que nasceram, Davi, posterior a Davi, Zeruia e Abigail. Tá ok? Então você tem aí essa linha genealógica na qual está incluído o rei Davi. Davi pertencia à tribo de Judá, era bisneto de Ruth, uma moabita, e Boaz. De acordo com 1 Samuel 16:11, ele era filho mais novo de Jessé. Sua atividade na família era de cuidar do rebanho, pois era pastor. Foi nessa atividade que começou seus atos de bravura, quando ele matou um leão e um urso, agarrando-o pela barba. Ele era bastante modesto com respeito aos seus progenitores, insinuando que sua família não pertencia ao ciclo da nobreza, mas aprove Deus fazer dele o progenitor de uma linha de notáveis descendentes, da qual nasceu o Salvador do mundo, o Senhor Jesus, que está na mesma linha genealógica do rei Davi. E aí temos um quadro, tá certo? No qual a gente elenca alguns eventos importantes aí da vida de Davi, também colocados aí em relação aos textos os quais nos descrevem. Então, primeiro, Davi, a sua linha genealógica, que já foi observada, a condição na qual ele estava, inclusive alguns tentam levantar algumas situações, em relação a Davi estar no campo, quando Samuel sai para ungir o rei, chega à casa de Jessé, encontra ali seus irmãos, mas é necessário entendermos muito acerca do contexto, principalmente no que diz respeito à diferença de Davi para com seus irmãos, a situação na qual seus irmãos estavam empenhados já no exército de Saul,
Então provavelmente uma folga na qual eles voltaram para casa, né, para comer, dormir um pouco e depois se reapresentar lá. Então não era estranho que seus irmãos estivessem na casa e Davi não estivesse, porque Davi não ia para a guerra nessa situação. Davi ficava em casa, ok? Era o mais novo. E quem era o mais novo da família geralmente cuidava, como o próprio irmão dele diz, dos poucos animais, né, que tinha no rebanho. Então Davi era o responsável por isso. E durante seu trabalho, ele já demonstrava atos de bravura, quando ele mesmo descreve esses atos para Saul, na situação em que ele se apresenta para combater Golias, né, o gigante que estava representando os filisteus. Que ele matou, agarrou um leão pela barba, que ele arrebatou uma ovelha da boca de um urso. Então, situações nas quais Davi já havia se empenhado, havia demonstrado qualidades pessoais, né, características pessoais de um bravo guerreiro, de alguém com estratégia, de alguém com inteligência, né, e alguém que servia a Deus. Então Davi, que já certamente já dedilhava sua harpa, cumpria seus salmos, tinha seu relacionamento com Deus, ok? E isso vai ser para ele uma porta de acesso para o palácio de Saul, porque Saul encontrará tranquilidade nessa atividade que Davi exerce de tocar a harpa, o seu comportamento, sua sisudez, sua seriedade, tá certo? Então Davi, mesmo deslocado dessa situação em relação aos seus irmãos, não tendo lugar no exército, e alguns pensam até que está desprezado no campo, na verdade está dentro do seu contexto. Ele é o mais novo, não vai para a guerra, então ele cuida, né, desses afazeres domésticos, né, essa questão de cuidar dos animais, né? Então quem cuidava de ovelhas tinha que deslocar elas ao longo do dia, levar para pastar, depois levar para tomar água, depois recolher em algum lugar, né, para protegê-las de ataques de animais ferozes, estar constantemente em vigilância sobre elas, para que não fossem roubadas, para que não fossem devoradas. Então isso está dentro do seu contexto, não é nada estranho, né? Não há estranheza no fato de Davi não estar presente na casa. Aí Samuel o surpreende com essa visita não avisada, né? Então eles foram surpreendidos por essa visita de Samuel, quando então Davi é chamado a comparecer e Davi ali é ungido, né, consagrado como rei de Israel. A primeira das 3 unções. Davi será ungido por Samuel, será ungido pelos anciãos de Judá em Hebrom e será ungido pelos confederados, né, os anciãos das tribos do norte que virão reconhecer Davi como rei sobre todo Israel. Então Davi, seu relacionamento com Saul, até já comecei a descrever, né? Então, primeiramente foi um relacionamento amistoso. Saul era beneficiado com essa atividade exercida por Davi. Quando tocava sua harpa, ele se tranquilizava, se acalmava. Isso era algo que era benéfico para ele. Mas posteriormente ele vai se enciumar com o fato de Davi conseguir uma atenção devido a todos os seus atos de bravura, né? Contra o gigante Golias, né? Nas guerras em que ele é investido, as situações em que ele traz lá os prepúcios num número muito maior do que Saul havia requerido, né? Ele vai falar aqui, o certame de Davi com o gigante Golias. E é interessante dessa questão de Davi com Golias é que fica muito claro, é muito representativo a confiança de Davi no seu Deus. Tu vens a mim com espada e com lança, né, com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. A indignação de Davi. Como pode ser incircunciso, filisteu? Olha a linguagem dele, incircunciso. A circuncisão era algo importante para ele. Era algo significativo para ele. Como pode esse incircunciso filisteu afrontar quem? O exército. O importante tanto não é o exército, mas o fato do exército ser o exército do Deus vivo. Exército do Deus vivo. Então, mesmo que Davi posteriormente vai cometer muitos erros, mas o relacionamento dele com Deus é muito especial. O relacionamento dele com Deus é uma marca, é algo muito diferencial entre ele e os demais, todos os demais que virão, até Salomão, tá certo? Roboão, todos os demais que virão. O relacionamento de Deus de Davi para com Deus. Na situação, por exemplo, quando ele ainda estava naquelas situações, oferecendo serviço como forasteiro, quando a sua cidade é tomada de assalto, ele está numa campanha militar, quando ele volta, seus bens foram roubados, suas mulheres e filhos foram levados. E o povo, os seus homens, quase se revoltando já contra ele para matá-lo.
E o que ele faz? Ele coloca sua estola, né, seu éfode, aliás, coloca seu éfode, e ele vai orar a Deus, buscar a orientação de Deus. Sendo que, para todas as pessoas, o óbvio seria, vamos pegar nossas almas e correr para ver o que a gente acha. Primeiro, Davi vai a Deus. Ele busca, devo ou não ir até o encontro deles. Deus o autoriza, ele vai. E não somente autoriza, Deus o guia. Tanto que ao caminho ele acha um homem que foi deixado quase morto. Ele dá água a ele, alimenta. E o homem dá pistas de onde estariam escondidos esses que haviam saqueado, né? Aí quando Davi entra em batalha com eles, resgata seus bens, traz de volta. Ainda tem uns que ficaram pelo caminho de exaustos, querem que deixe de fora da partida. Davi é justo, fala não, todos estão incluídos, todos estão juntos numa mesma iniciativa, numa mesma batalha, mesmo que esses não tinham força, mas nós conseguimos conquistar. Então são atos de bravura que marcam a vida de Davi, mas não só atos de bravura, que Saul também tinha atos de bravura, mas faltava o comprometimento com Deus, faltava a reverência a Deus, faltava a obediência a Deus, né, que Davi tinha. Então Davi, quando infelizmente falhou e desobedeceu a Deus, também foi duramente punido. Deus não passou um pano, passou a mão, Deus puniu gravemente. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, e isso era de fato uma marca distintiva dele em relação a todos os demais reis de Israel. Isso era muito especial na vida de Davi. Em tela você tem 1 Samuel 16:11, Davi de Judá, filho de Jessé, bisneto de Ruth e Boaz, e ascendente de Cristo, segundo a carne. Muito bem. Já em 1 Samuel 16:17-23, Davi na corte de Saul, servindo a ele como arpista e tocando para tranquilizá-lo. A sua entrada no palácio de Saul, até por referência, né, de um de seus soldados, um homem, né, sisudo, temente a Deus, tá certo? Um homem que toca a harpa. Então Davi passa a frequentar a corte de Saul e tranquilizá-lo, né, com a sua arte. Só que posteriormente Saul volta-se contra ele devido aos ciúmes. Então Saul tenta acertá-lo com sua lança. Davi na situação de Golias, em que ele vai em nome do Senhor, e aí com a sua harpa e a funda. Então aqueles que lidam, né, com esse tipo de armamento, que tem habilidade, com treino, conseguem de fato acertar em lugares impensáveis. E Davi encontra então uma abertura na armadura do filisteu e consegue acertar uma pedra e mata o filisteu com a espada dele. É isso que é interessante. Com a pedra ele imobiliza. Então ele acertado com a pedra cai e fica desacordado. E Davi então vai com a espada do filisteu e o mata. Espada essa que será guardada e posteriormente, né, um sacerdote vai lhe entregar essa espada quando ele estiver fugitivo, a espada de Golias. A amizade de Saul com Jonatas, que também é algo muito especial. Primeiro livro de Samuel 17:8-11. Davi enfrenta o gigante, vence Golias, o filisteu, e ganha o prestígio da corte de Saul, na corte de Saul. Inclusive, casa-se com a filha de Saul. Tem Jonatas como um grande apoiador, o próprio filho do rei. Reconhece em Davi, Jonatas olha para Davi e reconhece Davi as qualidades de um rei, as qualidades de um líder. Então Jonatas foi um homem de fato muito centrado, né, muito dedicado à sua obra, que era engrandecer Israel. Jonatas de fato foi um grande homem para Israel e soube reconhecer em Davi o líder, de fato o próximo líder de Israel. Primeiro livro de Samuel 18:8-17, Davi desperta ciúmes em Saul, que o persegue, forçando-o a refugiar-se com os filisteus. Então tem a situação em que Davi tanto prova a Saul, né, quanto a todos os seus homens a sua idoneidade, né, prova o seu caráter, quando tendo a possibilidade de matar o rei, ele diz que o Senhor me livre de tocar no ungido do Senhor. Então você tem a situação de Davi que demonstra isso claramente, quando ele corta parte do manto de Saul, quando ele toma o cântaro de Saul que estava na sua cabeceira, né, ele mostra e deixa muito claro para todos que se ele quisesse, ele teria matado, teria aproveitado a oportunidade, mas esse não era seu feitio. Aquele era o ungido do Senhor, então ele não tocaria no ungido do Senhor. É somente Deus que removerá o seu ungido e colocará e levantará outro. Então você tem Davi demonstrando muita firmeza de caráter, muitas qualidades, né, de caráter.
A situação em que ele se apresenta diante do filisteu, fingindo-se de louco. Então você tem aí muito do aspecto estratégico dele, a inteligência. Então ele tinha uma inteligência militar, ele tinha uma inteligência estratégica, né? Ele tinha um temor de Deus, e de fato proporcionaram muitas vitórias. O rei primeiro tem ele como louco, depois deixa ele ali como um vassalo, tá certo? Ele fica ali junto aos filisteus, onde certamente ele vai incorporar muito daquela tecnologia, muito daqueles benefícios, né, daquele avanço que os filisteus já tinham, e vai depois trazer isso para Israel, beneficiar Israel. Em 2 Samuel 5,3, depois de organizar um exército, ser vassalo, Davi é ungido pela terceira vez, agora como rei de Israel. Ungido primeiro em Hebrom, como rei de Judá, depois também ungido agora como rei em Israel. Já em 2º livro de Samuel 5, 6 ao 9, Davi, depois de ungido como rei sobre todo Israel em Hebrom, transfere sua corte para Jerusalém, capital de Israel até hoje. Então, quando ele derrota os jebuseus e instala a capital agora em Jerusalém, tá certo? A cidade do Deus vivo em Jerusalém. De lá depois transfere para lá o tabernáculo, tem a intenção de construir a intenção de construir o templo, tá certo? Deus não permite. Então, outra coisa que você vê é como Deus é maravilhoso, né? Como Deus é extraordinário em relação a esses aspectos de sua santidade. Mesmo Davi sendo um homem segundo seu coração, Davi tendo tantas qualidades de caráter, mas Deus diz: não, você tem muito sangue nas mãos, você não vai construir o templo. Você vai deixar tudo pronto e quem vai construir será o seu filho, será Salomão. Então é muito interessante, é muito extraordinário a gente olhar para esses aspectos. Davi o proscrito, deixa eu mostrar um mapa aqui para vocês que vai demonstrar bem essa questão de Davi o proscrito. Ó, acompanha na tela. Você tem primeira situação, Gibeá de Saul, onde estava a corte, né? Onde Davi estava juntamente com Saul. Estou indicando aí com cursora. Então daqui começa a questão das primeiras escaramuças, né? Aimeleque dá a Davi a espada de Golias, quando ele está fugitivo já. Então ele vai sair da corte e vai começar a sua vida como fugitivo. Então ele sai aqui, né? Ele aqui recebe a espada de Golias que ele havia morto, né? Então aqui ele vai para Gate, Davi vai para Aques, rei de Gate, aqui onde ele chega para se refugiar em Gate nos filisteus. Daqui ele parte para Adulão, onde naquela caverna os descontentes se reúnem em redor de Davi. Então homens endividados, homens descontentes, que agora se reuniram em torno dele, vão juntamente com ele, né? Junto a ele, receber um treinamento militar e vão agora se especializar, tornando-se a sua guarda pessoal. Então todo rei tem o exército, o contingente militar maior, mas tem em torno de si a guarda pessoal, como os césares romanos tinham a guarda pretoriana. Então a guarda pretoriana era a guarda pessoal do rei, né, que estavam diretamente ligados à pessoa do rei. Então partindo daqui você tem a situação na qual, deixa eu ver aqui o que está indicando, de 5, deixa eu ver aqui se eu consigo achar a próxima localidade. Aqui sim, ele refugia, ó. Davi transfere seus pais para a terra de Moabe. Então refugia seus pais lá no território moabita, né? Aqui você tem a situação em que ele agora irá, Davi livra Keila da mão dos filisteus. A situação em que ele esteve em Keila, e lá, Keila sendo atacada pelos filisteus, ele ora a Deus, Deus de fato o ordena a se envolver nessa batalha, ele vai e livra o povo, só que mesmo assim o povo entrega ele para Saul. Então tem essa situação em que Davi, mesmo os beneficiando, é por eles traído. Mas Deus está com ele, Deus está aguardando e está proporcionando que ele vença essas situações. Daqui a gente tem a situação na qual Saul e os ifeus perseguem Davi. Saul e os ifeus perseguem Davi. A situação da perseguição de Davi. Ele nessa sua peregrinação ainda vai para En-Gedi, as margens aqui as margens do Mar Morto. Davi corta a orla do manto de Saul numa caverna, aqui em En-Gedi, as margens do Mar Morto, tá ok? Daqui temos a situação de sua peregrinação ainda, ok? E aí já passando aqui para Nabal, a situação em que ele junto com seus homens fugindo, né, nessa situação de fugitivo,
ele, para se manterem, oferece essa proteção a esses cuidadores de gado que estão nessas regiões desérticas, e ele, em contrapartida, recebe víveres, recebe alimentos, né?